Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim. Nesse momento, para a gente falar de dólar, a gente tem acompanhado aí uma variação muito grande da moeda americana. Após a eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, a gente viu um movimento ascendente aí do dólar em relação ao real. O produtor brasileiro, principalmente o exportador, ele acha interessante esse movimento de alta do dólar, principalmente porque torna o produto brasileiro mais competitivo no mercado internacional e o coloca aí mais competitivo mesmo aí nas suas vendas, no seu faturamento. Mas qual será a tendência deste câmbio? Que fatores podem influenciar nesse momento a movimentação do dólar? O que a gente pode esperar em termos de variação e posicionamento da moeda americana nesse momento? Vamos conversar com quem entende. Aqui comigo o Renato Costa, CEO do Financial Group, que está aqui comigo justamente para responder a essas dúvidas que a gente tem aqui, que o produtor também tem nesse momento sobre as tendências aí para a moeda americana. Renato, bem-vindo, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Hoje a gente viu uma movimentação ascendente, uma movimentação de alta aí da moeda americana aqui no mercado brasileiro. A gente viu o dólar sair dos 3,35 de ontem, ultrapassar os 3,40, está caminhando para o encerramento aí na casa dos 3,39, enfim. Melhor do que ontem, mas ainda melhor do que havia em termos de dólar antes da eleição do Donald Trump, que era na casa dos 3,15, 3,20, estava variando nesse intervalo. E agora? O que vai mexer com esse câmbio? O que a gente pode esperar? Quais são as tendências para a moeda americana em termos de precificação? O que você pode adiantar para a gente? Seja bem-vindo, Renato. Obrigado, Ricardo. O que eu posso adiantar para vocês é o seguinte: o dólar está em alta, né? As expectativas são de crescimento ainda da moeda para esse ano. O que pode alterar em relação à moeda? Tá? Tem um pacote agora relativo à Previdência, junto com o nosso presidente, Michel Temer, e está se aguardando, devido a um pronunciamento dele, ainda para o final deste ano. Tá? Se esse pacote realmente for aprovado, for lançado, nós vamos ter uma queda significativa do dólar. Tá? Do contrário, a gente espera ainda um crescimento da moeda. Tá? Então, para hoje, o que a gente pode dizer é um crescimento da moeda, lembrando que sempre esses pacotes, os planos de governo, notícias que acontecem pelo mundo, eles alteram o dólar. Ou seja, hoje há uma grande expectativa ainda nessa medida que o nosso presidente pode tomar. Se ela acontecer, a gente tem uma expectativa de uma queda considerável por ser uma medida impopular. Então vamos entender direitinho. Por ser uma medida impopular, o presidente corre o risco de não conseguir aprovar essa medida no Congresso, não conseguindo aprovar essa medida no Congresso, que ele considera como fundamental para colocar a economia brasileira nos eixos. Você cria uma dúvida em relação à capacidade do governo, a economia brasileira, enfim, e isso provoca a fuga do dólar. É mais ou menos esse raciocínio? É mais ou menos esse raciocínio, sim. Tá? Nós estamos agora não só com uma incerteza, então vamos dizer assim, a transição de governo, né, quando você fala de impeachment, ele já trouxe uma incerteza sobre um novo plano de governo. Né? Como um bom princípio da administração, toda mudança traz o conflito. Né? Hoje nós temos um conflito de ideias, uma divergência de direções e diretrizes de governo. Muitas coisas estão sendo mudadas. O que significa a mudança nesse momento? A incerteza, a dúvida, a especulação. Então hoje o mercado ele está muito especulativo. A questão da Previdência, será que vai ser aprovado? Será que não será aprovado? Toda essa incerteza e especulação fazem que o nosso mercado sofra essas alterações. Então, quando ele fala, por exemplo, olha, vou lançar essa medida até o final do ano, né? Isso é muito vago, pode acontecer na próxima semana ou ainda numa outra, e você começa a trabalhar sempre com uma especulação. A especulação, nesse momento, traz essa mudança do nosso mercado. Então, você teve um dólar subindo,
Depois você teve um dólar caindo, nós chegamos a 3,44 no dia 14, você teve uma diminuição do dólar, aí houve a expectativa também do Donald Trump, uma vez isso resolvido, deixa de ser uma especulação, as declarações também vão mudando, isso vai mudando também o cenário econômico, né? Ou seja, hoje você já tem um dólar que pelo segundo ou terceiro dia já apresenta alta, a tendência para amanhã, alta de novo, depois de amanhã também, ou seja, se não houver alguma medida por parte do governo ou alguma medida que seja considerável financeira e economicamente, a moeda vai continuar subindo. Muito bem. Teto do gasto seria outra medida do governo, mas essa está praticamente aprovada, dependendo apenas, né, de uma última votação lá no Senado. Agora, tirando fatores internos, questão Donald Trump, já estaria precificado ou ainda pode trazer alguma surpresa para a moeda? Mais uma pergunta, questão dos juros americanos, a sinalização de que o Federal Reserve possa aumentar os juros agora em dezembro. Seria um outro fator influenciador de alta do dólar? Como é que a gente pode entender o mercado externo influenciando o dólar aqui no Brasil? Perfeito. Quando a gente fala da eleição do Donald Trump, a única coisa que ficou definida é quem vai assumir a presidência. É verdade. Os planos de governo, efetivamente, eles vão ser decididos no decorrer do seu mandato. Então, surpresas podem acontecer? Podem. O que nós vimos acontecer? Nós vimos o Donald Trump dar declarações antes da eleição e essas declarações começarem a ser adaptadas após a eleição. Então, isso pode trazer surpresas? Pode. Pode e devem trazer surpresas, tá? Por quê? Porque o plano de governo dele ainda não está totalmente definido e tampouco ele assumiu o mandato, que acontece agora só no próximo ano. Então isso pode sim. Então, por exemplo, o Federal Reserve, vou aumentar devido aos índices americanos. Isso afeta? Afeta, né? Toda medida, principalmente quando você fala de dólar e Estados Unidos, obviamente a gente vai ter uma alteração nisso. Mas hoje as alterações mais significativas não estão no mercado externo, estão no nosso mercado interno. Essa medida que o Temer vai tomar, ela vai ter mais impacto do que efetivamente o desenho do plano de governo hoje que o Trump vai oferecer. Então hoje eu diria que o nosso cenário aqui, brasileiro, ele compromete muito mais do que as medidas que são feitas no exterior. Por quê? Porque isso pode causar um aumento mais considerável ou uma queda mais considerável em relação à precificação do dólar. E se o cenário for de incerteza? Por exemplo, o presidente disse que vai apresentar para aprovação ainda esse ano. Mas a gente não tem garantia nenhuma de que essa medida vai ser votada ainda esse ano. Se ela for protelada, isso provoca o que no câmbio? Volatilidade seria o termo correto? Volatilidade e expectativa, né? Tudo que não é certo gera dúvida. A dúvida vai trazer a volatilidade da moeda. Embora, se isso não for aprovado, né, vários economistas, inclusive os nossos estudos, apontam que vai haver um aumento do dólar e não uma queda do dólar. Então se espera, sem essa medida, um aumento. Caso essa medida seja aprovada, realmente uma queda significativa no dólar. Mas, novamente, são especulações, não são certezas. A gente vai poder falar mais e melhor sobre isso, efetivamente, quando a medida for tomada, né? O dólar, ele depende de muitos fatores que acontecem diariamente com o país, né? Então a gente está falando de previdência, mas o governo pode soltar uma medida que possa mudar o rumo disso. Então o dólar, ele é muito inconstante. Essa volatilidade, ela é sempre feita baseadas em notícias, muitas vezes em lobbies que são feitos, que efetivamente são especulações. Então, novamente, nós estamos trabalhando com a especulação e não com a certeza. Hoje, se o cenário se manter, a gente vai ter uma alta do dólar. Mas, com essa medida, uma diminuição. É um mercado muito incerto, ainda é muito cedo para a gente conseguir traçar um final de 2016 ainda, né? Nós estamos a mais de 30 dias do final do ano, então ainda é muito precoce a gente falar ainda se no final do ano, efetivamente, início de 2017, nós vamos ter um aumento ou uma diminuição do dólar. Muito bem, mas
Em se considerando que essa é uma medida impopular e que vai gerar muito debate, muita discussão e muita incerteza em relação à aprovação dela, é por isso que você diz que tudo indica, ou pelo menos existe uma expectativa maior de que a gente possa ver o câmbio se valorizando. É isso? Exatamente. Exatamente. E essa medida em si, se concretizando, uma queda do dólar considerável. Uhum. Se aprovarem a medida, daí não tem discussão. Exatamente. Porque aí você deixa de ter um mercado especulativo, uma notícia especulativa, você passa a ter um fato. Uhum. Por ser uma medida impopular, aí a gente está aguardando, o mercado inteiro aguarda, tá, realmente uma diminuição na precificação do dólar. Tá? A indústria, tá, assim como alguns outros setores, estão muito otimistas em relação a esse final de ano. Tá? Então, o que nós esperamos agora, realmente, é que se busque uma estabilidade, planos do governo fora da Previdência, e contando, obviamente, com as alterações externas, para uma estabilidade que o país tanto busca há tantos anos. Uma recuperação da economia. Uma recuperação da economia, que eu acho que isso não se faz um ponto de dúvida, isso se faz necessário. Uhum. Teve um decréscimo, a gente teve PIB negativo e hoje a gente está lutando para crescer de novo. Ou seja, nós esperamos, essa medida é impopular, mas nós esperamos medidas populares que venham a ajudar o crescimento, tanto do agronegócio quanto da indústria em geral. O que o país precisa nesse momento é crescer, é incentivo para crescer. E isso atrai investimento estrangeiro, que traz mais dólar para cá e que deprecia a moeda. Exatamente. Tá? E que favorece, obviamente, alguns setores, talvez desfavoreça um pouco a exportação, mas faz a economia de novo começar a girar e o país começar a crescer, que é o que a gente precisa, o país se equilibrando, né? Isso vai ficar bom para todos os setores, inclusive para o agronegócio. Se você tivesse que trabalhar com um dólar hoje para o período de maior exportação, que é o primeiro semestre, exportação no caso específico aí da soja, dos grãos, que é o primeiro semestre de 2017, que patamar você usaria como referência aí, Renato? Eu acho que para exportação, né, conversando até hoje de manhã, a gente conversava com um especialista, esse começo de ano ele vai ser muito positivo. Por quê? Você vai pegar a entre-safra americana, você tem uma precificação maior, né, em relação aos grãos, e talvez você tenha ainda, devido à incerteza, um aumento do dólar. Então, o que hoje se espera para esse início de ano em relação à exportação é um mercado muito positivo, né? Oferta, procura, você vai ter um aumento da moeda, devido ainda, porque mesmo que seja apresentado um plano da Previdência, isso provavelmente não vai ser definido agora no final do ano. Então, no começo de 2017, que é o forte da exportação, talvez você tenha oferta, procura e um auxílio do câmbio. Ou seja, o cenário vai ficar muito favorável para o exportador. É o que hoje os economistas, né, e em algumas conversas que nós estamos tendo também dentro do grupo, se espera, seria um aumento da exportação no começo do ano. Ou seja, nós temos um cenário muito positivo para a exportação. Justamente em função dessa possibilidade do dólar trazer essa competitividade para o produto brasileiro. Exatamente. Muito bem. Mas qual que é a dica, então, para o produtor? Espera mais um pouco, Renato, ou vai aproveitando oportunidades que forem surgindo aí no dia a dia, né? Olha, oportunidades são sempre bem-vindas, né? Mas hoje, se eu for falar num âmbito geral, né, seria aguardar. Aguardar porque nós vamos ter a entre-safra, né, que nos ajuda muito a entre-safra americana, junto com o aumento do dólar. Então, hoje, a maior dica que nós poderíamos dar é aguardar um pouco, contando com esse cenário de exportação que deve ser melhor no início do ano do que está sendo hoje. Tá? De novo, a gente trabalha ainda com muita especulação, mas hoje a aposta é aguardar um pouco mais para fazer a exportação. Muito bem. E 3,40 é um valor que te soa bem em relação a patamar de dólar para esse primeiro semestre ou vai além disso, muito além disso? Olha, existem dois cenários muito contradizentes, mas eu vou dizer onde eu aposto, tá? Eu aposto num dólar mais alto. Mais alto. Tá? Eu aposto num dólar mais alto. Dizem, lógico, a longo prazo, 12 meses, que ao final de 2017 o dólar pode bater novamente R$4. Lógico, nós estamos falando de um período de 12 meses,
existem muitas ações que vão ser tomadas, é muito precoce nós falarmos ainda sobre isso, tá? Mas se espera para o começo do ano um aumento do dólar. Tá? Então hoje, por isso que a gente fala, para a exportação vai ficar melhor por vários motivos, por precificação, entre safra, por questões do dólar, porque quando a gente fala também de política externa, algumas definições, transições de governo vão acontecer, as coisas podem ficar melhores? Podem ficar melhores sim, então a gente apostaria sim, começo do ano, melhor, precificação aumentando. Lógico que as medidas de governo elas podem acontecer no meio do caminho, uma intervenção do Banco Central pode acontecer, uma nova medida pode ser tomada, isso pode mudar todo o cenário. Mas olhando hoje a ótica atual, seria um aumento do dólar e um favorecimento, podendo ir a mais de 3,50. Aliás, só como justificativa para essa alta de hoje, alguns analistas, alguns economistas estão dizendo que foi por causa da sinalização do Banco Central de que não vai mais intervir aí no mercado de câmbio. Esses leilões de swap, eles já foram, houve os leilões para rolagem de swap, mas novos leilões não serão feitos mais. Mas isso é uma realidade de hoje, né, Renato? Não dá para prever se realmente isso vai ser uma regra de governo e vai deixar o câmbio flutuante daqui para frente, ou se efetivamente vai continuar havendo intervenção, enfim, vai continuar havendo pelo menos algum tipo de regulação aí desse movimento, dessa variação do dólar, né? A gente precisa esperar para ver, né? O que acontece é uma questão muito simples. O governo sempre vai olhar como está se movimentando o mercado. Então hoje o governo entende que isso não se faz necessário devido às novas políticas, devido ao novo plano de governo, algumas mudanças que estão sendo feitas. Não significa que no começo do ano, se eles acharem que a indústria não está indo bem, o agronegócio não está indo bem, que eles não possam vir a intervir. Tá? Então são medidas tomadas de acordo com o posicionamento de mercado. Então, pelos próximos 30 dias, até o final do ano, isso já é certo que não vai acontecer. Não significa que o Banco Central não possa vir a intervir decorrente do cenário que possa se formar no primeiro trimestre de 2017. Tá? Então ainda é muito cedo para nós avaliarmos o primeiro trimestre, o início de 2017. Certo sim que esse ano o Banco Central não intervém mais. Muito bom. Renato Costa, obrigado pela sua participação, pelas suas explicações aqui pra gente. A gente vai voltar em outras oportunidades, porque o Renato, ele tem coisas muito importantes para contar para a gente, principalmente produtor rural. A gente ainda tem uma pauta que eu acho que vai ser de muita importância para o produtor rural, que é a questão da captação de recursos no exterior, né, Renato? A gente vai... É o chefe. Então, que a empresa do Renato, ela está acostumada a fazer esse tipo de captação, ele vai explicar direitinho o caminho das pedras para a gente, mas isso numa outra entrevista, com mais calma, que daí a gente tem mais tempo também para falar dos detalhes, mas já estou avisando aos senhores para que quando o Renato aparecer de novo, a gente vai colocar esse tema em debate. Por enquanto, Renato, muito obrigado pela sua participação e te espero para a próxima entrevista para a gente falar dessa situação, tá certo? Eu agradeço o espaço, obrigado, espero ter contribuído também e a gente está sempre à disposição para falar. Valeu, obrigado, um abraço para você, até a próxima. Obrigado. Renato Costa, CEO do Financial Group, trazendo as informações sobre o mercado do dólar e ponderando aí que as decisões internas vão pesar mais na definição de rumo da moeda americana nesse momento. E destaque para a reestruturação aí da Previdência, a reforma da Previdência, uma medida impopular que pode trazer alguma complicação para a aprovação dessa medida. E se isso não acontecer, o mercado pode entender que tem uma falha aí na condução do governo, na falta de capacidade do governo de aprovar medidas necessárias para colocar a economia no rumo, e isso pode provocar uma saída de dólar, consequentemente a valorização da moeda americana em relação ao real. Vamos acompanhar. Eu agradeço a sua participação, a sua audiência. Daqui a pouco eu volto com as informações do mercado de grãos. Continue com a gente.